Tudo isso que você descreveu, toda essa situação que você descreveu nesse texto, muito bem escrito, diga-se de passagem, vai gerar a maior revolução socialista de todos os tempos, né? Que é a Revolução Russa. Vou só fazer um rápido contexto para que vocês entendam, né? Quer dizer, como estava a Rússia, você já sabe, né? Que acabou de ser colocado aí no texto lido por Padreco, né? Uma população ainda em regime feudal, em regime de servidão. A servidão só vai ser abolida pelo imperador, pelo czar, finalzinho do século XIX, né? Mas mesmo assim ela vai permanecer, né, em muitas, na vida de muitos camponeses. Uma população ainda camponesa, né? Enquanto a maior parte dos países europeus, a vida nas cidades já era, né, uma normalidade. Na Rússia, a população ainda vivia, em sua maioria, no campo, né? Mais de 80% da população russa vivia no campo. As cidades ainda começando a crescer, começando o processo de industrialização, né? E é nas cidades que todo esse movimento vai começar, né? A criação do Partido Operário, né? Que vai se basear nas ideias do Marx, né? Nas ideias marxistas. Isso tudo vai dar um certo gás à Revolução Russa. A Revolução Russa vai acontecer somente em 1917, né? Então esse tempo aí que vai do finalzinho do 19 até a data da Revolução Russa, né, é um tempo de muitas situações ruins para a população russa, né? A gente tem, só para vocês terem uma ideia, em 1905, um episódio conhecido como Domingo Sangrento, em que a população vai desarmada, né, muitos idosos e muitas crianças, inclusive, estavam nessa manifestação. A população vai pedir melhores condições de vida e de trabalho ao czar. O czar manda abrir fogo contra essa população desarmada. São muitas mortes, né? Isso vai criar um clima muito... Mas mesmo assim, né, a situação vai permanecer a mesma, né? Vai mudar muito pouco. Somente com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, uma entrada que vai ser muito questionada pela população, porque a Rússia já vinha em crise, e a entrada da Rússia na guerra só vai piorar essa crise, né? E aí é isso que vai gerar uma insatisfação muito grande e que vai, obviamente, gerar a Revolução Russa em 17, né? Na verdade, são duas revoluções, uma em fevereiro, né, mais moderada, e a revolução mesmo em si, que a gente chama de Revolução de Outubro de 17, que vai levar o Lenin, né, o Vladimir Lenin, ao poder na Rússia. A gente tem, né, o Lenin chegando ao poder, né, em outubro de 17. A gente tem a criação da União Soviética em 1922, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922, né? A gente tem a morte do Lenin e a gente tem uma disputa entre duas pessoas próximas ao Lenin, o Trotsky e o Joseph Stalin, né? Tem uma disputa de poder entre os dois. Temos aí uma disputa ideológica, porque o Trotsky queria que a revolução fosse levada a outros países da Europa. Ele dizia que era muito perigoso somente a União Soviética, né, ser socialista e os outros países europeus não, né? Então ele queria que se estendesse a revolução para outros países, e o Stalin discordava. Ele dizia que primeiro precisava organizar a União Soviética para depois pensar em estender esse processo para outros países. O Stalin, né, vence a disputa, o Trotsky acaba sendo exilado, e aí o Stalin chega ao poder na União Soviética, né? E aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial, né? A gente tem a Segunda Guerra Mundial, né? Estados Unidos e União Soviética vão acabar se aliando contra um inimigo em comum, que são os alemães, né? Que é a Alemanha nazista, né? Estados Unidos e União Soviética vão se unir contra a Alemanha nazista. Existe até um acordo, né, entre o pacto de não agressão entre Hitler e o Stalin, né, porque o Hitler sabia que era um risco muito grande para ele ter duas frentes de guerra, ele não ia conseguir dar conta disso, por isso ele faz um acordo secreto com o Stalin, né, de não invadir a União Soviética e do Stalin não se meter na guerra.
Só que o Hitler acaba, né, invadindo a União Soviética, desfaz o acordo, e a União Soviética ela é determinante para a vitória dos aliados, né? Muita gente acha que foi determinante a entrada dos Estados Unidos na guerra. Sim, foi, mas não foi só, né? A União Soviética tem uma participação importantíssima, inclusive libertando, né, as pessoas que estavam presas nos campos de concentração, né, que eram muitos esses campos, eram campos fora da Alemanha, inclusive. Né? Então, a União Soviética tem uma participação importantíssima durante a Segunda Guerra Mundial, pós-invasão do Hitler, né, lá na União Soviética.